Bom, então vamos lá. Então, uma boa noite a todos, né? Para você que está assistindo aí no nosso, na sua casa, né? Está verificando essa nossa aula em outro horário. Bom dia, boa tarde para você. Bom, então estamos aqui na nossa disciplina Energia Hidráulica e Sistemas de Geração Hidrelétrica. Nós estamos na nossa sexta aula, então, né? Como a professora Carol falou, o módulo já passou da metade, né? Já nós estamos encaminhando aí, né, para o final, semana que vem já é a sétima semana, né? Lembrando que nós temos 9 semanas de aula e temos também o nosso Let's Talk, né? Então, se você tiver alguma dúvida em relação ao mapa, por favor, envie aí para a nossa professora, para a gente poder aqui estar tirando as dúvidas de vocês no nosso Let's Talk, que seria a nossa aula 10, né? A gente precisa verificar aí como que nós vamos fazer esse Let's Talk. Às vezes, alguns cursos a gente faz a gravação, outros a gente faz ao vivo, e aí o que ficar melhor a gente, né, define aqui. Bom, então, ah, lembrando, né? Então, vamos lembrar do escopo aí da nossa disciplina. Nós temos 9 unidades no nosso livro, né? Sendo que as nossas primeiras unidades, então nós tivemos aí questões da base referentes aí à nossa disciplina, então verificamos questões de hidrologia, depois a parte de hidráulica, alguns conceitos de hidráulica, depois verificamos a parte de máquinas de fluxo, e aí na nossa quarta unidade nós começamos a verificar aí os componentes, né? A parte de arranjos técnicos, e agora nós vamos verificar aí estudos de viabilidade para projetos de centrais hidrelétricas. Esse é um assunto extenso, né? Nós temos aí um capítulo grande, então, né, eu vou tentar trazer algumas coisas aqui para vocês, não vai dar para trazer tudo. O nosso horário aqui não comporta tanto conteúdo, né? Por quê? Porque nós temos a parte de pequenas centrais hidrelétricas e também temos a parte de usinas hidrelétricas, e cada tipo necessita de um projeto de viabilidade, né, de um estudo de viabilidade para depois verificar a questão do estudo e também da parte da execução de fato, né, desse projeto. Bom, então, nós iremos ver aí o estudo de viabilidade para o projeto de centrais hidrelétricas. Temos diversos estudos. Então, conforme eu agora vocês vão entender um pouco mais o porquê eu comentei com vocês, né, da grande, como que eu posso dizer para vocês? Esse assunto, ele é vasto, né? Essa parte de projetos de centrais hidrelétricas é um conteúdo complexo, né? Então, necessita de muitos estudos de diversos profissionais. Então, você que está se formando aí nesse curso, né, de tecnologias e energias renováveis, vai fazer parte de uma equipe multidisciplinar que irá fazer aí diversos estudos. Eu preciso de um geólogo para poder fazer análises geotécnicas, né, geológicas. Eu preciso de um engenheiro civil para fazer o projeto construtivo. Eu preciso de um engenheiro florestal para verificar aí questões relacionadas aos impactos ambientais da fauna, da flora, né, o biólogo também juntamente, né? Enfim, então essa questão de estudo necessita de vários profissionais, né? Bom, então a frase, né, de hoje para a gente começar nossa aula não importa quanto tempo leve, o importante é quanto você se dedica para tornar tudo possível e quanto acredita em si mesmo. A mágica está em si e nos detalhes que você compõe o seu mundo. Então, vamos em frente, né? Uma disciplina, conforme eu falei para vocês, muito assunto, muito conteúdo, mas com o passar do tempo vocês vão assimilando esse conteúdo, né? E aí, conforme vocês tiverem alguma dúvida, nós estaremos aqui à disposição de vocês. Bom, então, primeira questão, né? Nós precisamos verificar os critérios para os projetos dessas centrais hidrelétricas. Então, quando eu falo de centrais hidrelétricas, nós vamos pegar então as pequenas e as médias, né?
e aí depois a gente separa em grandes centrais, e as grandes centrais seriam as usinas, né? Então, quando eu vou fazer um projeto, não é qualquer lugar que eu posso fazer, não basta ter um rio, né? Eu preciso verificar o que? O potencial hidrelétrico. E aí, vocês já devem estar se perguntando, então, professor, como que eu verifico essa questão do potencial hidrelétrico? É pelas questões que nós já conversamos, né? Eu preciso aí de um desnível hidráulico, né? O desnível geométrico, para que eu possa então ter essa diferença de altura e isso me fornecer uma pressão adequada para poder então gerar uma pressão e fazer com que a turbina gire e gere energia. Quanto maior for esse desnível, maior é a geração de energia. Isso é um dos requisitos. Mas eu preciso verificar outras questões. Quando eu instalo uma central hidrelétrica, a depender do porte dela, eu vou ter um impacto ambiental, eu vou ter uma mudança comercial, eu posso gerar empregos, mas eu também posso causar problemas com as populações ribeirinhas, né? Às vezes eu vou ter populações indígenas. Então, isso tudo vai influenciar no escopo do meu projeto, né? Além dessas questões de legislação. Então, são várias questões que são critérios para a implementação de uma usina. Então, a escolha do local, ela vai ser definida, então, por diversos fatores, que são fatores aí multidisciplinares, né? Fatores multifatoriais, vamos dizer assim, né? São vários fatores que vão definir isso daí, não somente um. Não é somente esse desnível geométrico, mas, enfim, diversas outras questões, né? Bom, e aí, então é necessário verificar então se a avaliação do potencial hidrelétrico, se ela atende essas recomendações, né? E se eu consigo otimizar isso para o interesse público, ou seja, geração de energia. Às vezes eu vou fazer um sistema de abastecimento, eu vou utilizar esse reservatório para outros fins, usos múltiplos, conforme a gente já conversou. Então eu preciso verificar quais seriam aí as possibilidades de infraestrutura desse meu projeto. Bom, e aí uma coisa importante, né? Eu preciso das licenças ambientais. Sempre quando eu tenho um projeto, e neste caso seriam projetos aí de médio a grande porte, até uma pequena central, ela vai ter um porte, né, grande, eu preciso dessas licenças. Então, eu preciso do licenciamento ambiental. Começa então pela licença prévia. A licença prévia, como o próprio nome já diz, ela vai ser prévia à minha instalação. Então, eu preciso cumprir diversos requisitos que o órgão ambiental, legislador, ele vai apontar para a gente aqui. Por exemplo, aqui no Paraná, nós temos o IAT, né, que é o Instituto de Água e Terra. Cada estado vai ter aí o seu órgão ambiental, né? E aí o órgão ambiental, ele vai então definir algumas questões para você cumprir, para que ele possa te dar essa licença prévia. Dando a licença prévia, você está apto a fazer a execução dessa obra, né? Então você já fez o estudo de viabilidade, você já obteve a licença prévia, e aí você vai então fazer aí a instalação, que seria então a execução. Para isso, você precisa dessa licença. Então, ao longo da sua obra, você precisa manter essa licença de instalação. Então, vamos supor, você está executando a obra. Aí você está fazendo a barragem, que é um assunto que nós vamos falar na aula que vem. Né, nós estamos fazendo o projeto ali da nossa central, da nossa usina, né? Nesse caso central, então depois a gente vai falar da usina hidrelétrica, mas as usinas eles precisam também de licenças ambientais. E aí, vamos supor que você não cumpriu determinado requisito que o órgão ambiental ele exigiu. E aí, a qualquer momento, você pode perder essa licença e a obra ela para. E ela só vai voltar a
executar novamente se você cumprir determinado requisito, né, que essa licença ela requer, tá bom? Então, cumprido todos esses requisitos, você tendo essa licença de instalação, você executou a sua obra. Então, a sua obra está apta a funcionar. E aí você então vai para a licença de operação, né? Ou seja, você tem a licença para que a sua o seu sistema hidrelétrico ali, ele funcione para poder fazer a geração de energia elétrica. Então, para que ele tenha esse funcionamento, você precisa também manter essa licença de operação. Caso contrário, você para a geração de energia, porque você não tem essa licença e o órgão legislador ambiental ele não deixa você operar, tudo bem? Então, as licenças ambientais basicamente funcionam desta forma. Bom, e aí, essas medidas ambientais que nós temos, né, elas precisam verificar o quê? Para que a gente não tenha problemas, né? Problemas ali de degradação ao meio ambiente. E também nós temos outras questões, né? Essas licenças prévias e tudo mais, elas vão servir aí para que a gente não tenha problemas aí futuros, né? E que a gente vai falar a respeito disso. Por quê? Porque a operação desse meu sistema, ele precisa é, ser viável. Ele tem que ser viável tecnicamente e ele tem que ser viável economicamente. Às vezes, eu tenho muita manutenção, muitos problemas na operação, isso vai me gerar custo. E aí, isso vai acarretar a uma não viabilidade dessa minha operação. Então, são coisas que nós precisamos observar ao longo do nosso projeto, certo? Bom, então, essa avaliação do local, por exemplo, de uma pequena central hidrelétrica, que seria um sistema mais simples, que é o que nós vamos fazer o projeto aqui nessa nossa disciplina, né? Ah, é, e vocês vão verificar que mesmo o projeto de uma pequena central hidrelétrica, ela tem diversos fatores de estudos que nós precisamos verificar. Então, isso é uma oportunidade, isso abre um campo para vocês, profissional, futuramente aí de observar, então, essas possibilidades aí de mercado de trabalho, né? Então, primeira coisa, eu preciso verificar o que? Se o local é adequado, né? Então, eu preciso verificar o que? Como vai ser feito a minha locação dessa minha central hidrelétrica dentro da bacia hidrográfica e eu preciso fazer todo um estudo na bacia hidrográfica. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a bacia hidrográfica é o nosso principal objeto de estudo, que ela vai ser nossa unidade de planejamento, que ela é dividida por divisores topográficos, ao qual toda a água escoa para um rio central, no ponto mais baixo, e essa água que está no rio é onde nós iremos represar e transformar ela em um reservatório. Então eu preciso verificar qual o trecho que eu vou fazer essa captação para ver se eu tenho então uma quantidade de vazão adequada, né? Verificar aí o período todo para que eu possa então fazer aí a captação dessa água de uma forma viável. Então, os estudos, vamos ler juntos aqui, ó. Então, os estudos inventários muitas vezes não consideram os locais com menor potencial e falham em investigar os locais que são atrativos para as pequenas centrais hidrelétricas. Em outros casos, prevê-se que os implantes tenham grande potencial de utilização no horizonte distante, tendo em conta o seu custo ou mesmo o mercado e os correspondentes interesses de empresários. Lembrando, pequenas centrais hidrelétricas nem sempre vão ser do governo, pode ser aí de um proprietário privado, né? Inclusive a maioria são. O trecho analisado ele pode ser de cabeceira pode ser a cabeceira de uma bacia hidrográfica, ou um segmento da bacia, cuja realidade física e ambiental indique o aproveitamento do seu potencial hidrelétrico por meio da pequena central hidrelétrica. Nesses casos, é conveniente realizar um inventário hidrelétrico simplificado para investigar melhor os locais disponíveis. Ou seja, o que está falando aqui? Falando que eu preciso, então, fazer um estudo investigativo para verificar qual seria o melhor local para
para que eu possa colocar essa minha pequena central, né? Bom, então, os locais adequados, eles devem atender os seguintes requisitos. Então, vamos verificar aqui, ó. Preferencialmente, isso é o mais importante, né? Preferencialmente, o local ele deve ter um desnível natural acentuado, ou seja, desnível geométrico. Então, a topografia aqui é o principal. Eu preciso ter aí marcadores topográficos, onde eu tenha montante mais alto que jusante. Eu tenho esse desnível geométrico e aí sim, essa altura, né, eu consigo então gerar uma pressão, né? E aí sim transformar pressão em energia mecânica e depois em energia elétrica, né? Naturalmente, deve haver ombreiras e boas condições de fundação local, ou seja, se eu tiver isso, eu já aproveito uma boa parte da estrutura que a bacia hidrográfica me fornece, né? Pode ser que não tenha, mas se tiver, seria interessante, né? Eu consigo já economizar. Além disso, devem existir áreas de jazidas naturais de materiais de construção, preferencialmente em quantidades e, e qualidade suficientes, de modo que as distâncias de transporte até o canteiro de obras sejam o mais curtas possíveis. E aqui, o que que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a viabilidade, a gente está tentando viabilizar esse projeto. Então, seriam aí as melhores condições possíveis para que eu possa economizar, aproveitar os materiais que eu já tenho ali, né? E aqui a gente está pensando, inclusive, numa questão de logística, né? Pegar esses materiais que já estão disponíveis, fazer esse transporte, né, para poder aí realocar esses materiais, por exemplo, para fazer a nossa barragem, né? Enfim. Então, seria aqui um aproveitamento dos materiais, da logística, para que a gente possa fazer uma economia e viabilizar esse empreendimento. Os aspectos ambientais do sítio devem ser analisados de forma simplificada, de tal maneira a admitir a caracterização dos admissíveis impactos do empreendimento sobre a região. Ou seja, aqui nesse caso, um adendo aqui para vocês. Como nós estamos falando de pequenas centrais hidrelétricas, aqui neste caso, nós estamos falando dos aspectos ambientais de uma forma simplificada. Se eu tenho uma usina hidrelétrica, aí neste caso é um grande impacto ambiental significativo, né? Porque aí eu vou inundar uma grande área. Aí nesse caso, aí não é um estudo simplificado, e sim nós teremos aí um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto de meio ambiente, que é o EIA-RIMA. Aí sim é um estudo, né, muito robusto, muito complexo, que eu preciso, inclusive, fazer audiência pública, né, para que ele possa ser aprovado, tá? Então, nesse caso, a gente está falando de um estudo simplificado, porque é uma pequena central. Coleta e análise de dados, ou seja, então eu estou investigando a minha área. Eu verifiquei que a minha área ela tem determinadas condições favoráveis, né? E aí, nós vamos, então, observar a seguinte situação, né? Aqui eu preciso então ter um escopo, um histórico, né? Então eu preciso já observar se eu tenho um histórico, né? E aí eu não começo do zero. Então, ó, estudos, se eu tiver estudos posteriores, melhor. Por quê? Porque aí eu já vou fazer um levantamento hidrológico, eu já vou fazer um levantamento de diversas situações, né? Agora, se eu não tiver uma bacia inventariada, ou seja, se ela não tiver dados, aí eu preciso então fazer a coleta desses dados. Quais são os dados que eu vou fazer a coleta? E lembrando que uma bacia hidrográfica ela é grande, né? Ela delimita um grande local ali, um grande espaço. Então, eu preciso verificar, né, a diversidade de mapas da região. Eu preciso verificar as fotografias, né, aéreas e mapas cartográficos. Se eu tenho aí a aerofotogrametria,
informações topográficas, lembrando que as informações topográficas elas vão delimitar essa bacia hidrográfica. Imagens de satélite são muito importantes, né? Questão do perfil do rio é importante para a gente poder fazer o estudo desse canal. Sistemas energéticos regionais, né? E dados hidrométricos oficiais. Isso daqui é uma das coisas mais importantes, porque nós iremos trabalhar com a parte de chuva. Por quê? Porque a chuva faz com que o meu rio tenha vazão. Se eu não tiver chuva, eu não tenho vazão. Se eu não tenho vazão, eu não tenho geração de energia, né? Estudos hidrológicos realizados na bacia, também nesse caso aqui, nós iremos verificar, né, todas as condições do ciclo hidrológico aqui que está ocorrendo nessa bacia, dados geológicos e geotécnicos, para a gente poder observar, então, inclusive a parte de águas subterrâneas, né? E dados ambientais regionais. São coisas importantes para a gente poder fazer esse levantamento, e aí, a partir desse levantamento, né, a gente começar, de fato, né, a implementar esse nosso projeto. Bom, além disso, né, nós precisamos ter a seguinte organização nessa coleta de dados, porque observe que são diversos dados e um profissional somente ele não consegue fazer a coleta de tudo isso, porque são coisas específicas, né? Eu preciso, por exemplo, de uma estação pluviométrica próxima à região, pegar esses dados, né? Fazer aí o levantamento, pegar aí diversas situações para poder fazer esse levantamento das chuvas e tudo mais, né? Da minha bacia hidrográfica. Então, com base no mapa hidrográfico da bacia, conhecer o perfil do rio estudado e localizar as possíveis quedas. Então, isso é importante para quê? Para que eu possa saber exatamente o local onde eu vou implementar a minha pequena central hidrelétrica, né? Identificação dos principais limites existentes para a formação de reservatórios, mesmo de pequeno porte, na região, com impacto em áreas urbanas, rurais, estradas. Para quê? Para que eu verifique, então, se existe a possibilidade aí de já aproveitar esse reservatório, né? Análise da validade dos dados hidrometeorológicos, né? Então, a gente vai transformar, né? Fazer a curva-chave, que a gente chama, ou seja, fazer a medição da vazão do rio e verificar essa vazão em relação à chuva, quanto que esse rio ele vai subir de nível ou não. Então, a gente precisa fazer a validação desses dados. Verificação dos aspectos geológicos e geotécnicos do canal, análise da qualidade da água para verificar suas consequências para o projeto, principalmente nas máquinas. Então, pense comigo. Se eu tenho uma água que ela é muito ácida, né? Essa água ácida ela pode gerar o quê? Uma corrosão nas minhas máquinas hidráulicas, né? Então, essas questões elas podem inviabilizar um projeto, por exemplo, né? A averiguação das localidades onde existem lançamentos de esgotos domésticos industriais pode ser que eu tenha, assim, um lançamento de esgoto. Esse esgoto ele pode ser um esgoto tratado, desde que ele esteja correlacionado com a resolução CONAMA 430, né? Então ele vai definir todos os parâmetros de lançamento. A partir do tratamento de esgoto, eu posso utilizar sim um, um corpo hídrico, né, para fazer a diluição desses efluentes, né? Porém, às vezes, mesmo ele tratado, pode ser que ele tenha alguma propriedade ali, né? Por exemplo, um enxofre, né? E aí pode ser que tenha algum problema, né, de corrosão no meu maquinário, né? Que é esse exemplo que a gente está dando. Ou pode ter lançamento clandestino, né? Às vezes pode ter lançamento sem tratamento, né? Estimativa preliminar de probabilidade de assoreamento nas proximidades do remanso do reservatório. O que é o remanso? Remanso é quando eu coloco a minha barragem e aí essa água ela vai bater na barragem e ela vai subir de nível e ela vai fazer uma curva para trás, né? Então ela aumenta o nível d'água para montante, né? Isso é remanso.
Então, a gente chama de escoamento gradualmente variado. E aí esse remanso, por ele aumentar o nível da água, ele pode gerar aí um assoreamento nas margens, né? Então eu preciso verificar essa questão. Tanto que quando a gente trabalha com usinas hidrelétricas, um dos problemas, um dos grandes impactos ambientais é o próprio remanso. O que que é o remanso? É o aumento do nível da água, a montante da minha barragem. Então, minha barragem está aqui, o rio está aqui. Aí depois ele vai subindo, ele vai formar uma onda para trás, que é o remanso. Então, esse aumento do nível d'água gera, então, uma inundação na área, né? E essa inundação eu vou perder aí, a população ribeirinha perde espaço, e aí eu tenho que remover essa população ribeirinha, vai gerar aí problemas de desmatamento. Então, é um grande problema que a gente tem em relação ao remanso, né? Uma das coisas que vai gerar lucro é a geração de energia. E é para isso que a gente faz o projeto, né? Só que, como vocês estão vendo, é, todos esses estudos custam dinheiro. Então, pensem comigo. Aqui, uma implementação de uma pequena central, de uma usina hidrelétrica, gera um custo enorme. Então, por isso que eu preciso fazer todas essas estimativas antes, para verificar se realmente eu vou ter lucro, né? E uma das questões que, então, vão verificar, vão me favorecer eu ter o lucro, é o potencial hidrelétrico. Então, existem algumas fórmulas, né, para a gente poder fazer uma verificação. Então, antes de iniciar o estudo detalhado do nível do projeto inicial, deve-se avaliar a atratividade econômica e energética do objeto escolhido. Então, a gente pode utilizar, né, a energia estimada e a potência do aproveitamento, por meio de algumas fórmulas, né, que vocês têm no livro de vocês. Então, a energia estimada, ela vai ser o quê? Vai ser pelo rendimento do turbina, né? Geralmente, aí tem uma sugestão para a gente utilizar o rendimento em torno de 85%, né? Vezes a gravidade, 9,81, vezes a vazão. Então, vocês percebem que a vazão, que é o quê? Vazão mínima medida, né? A gente chama de vazão Q95. O que que é a vazão Q95%? É a vazão mínima ao qual ela se mantém em 95% do tempo. Então a gente já usa a vazão mínima do rio. A gente nunca usa a vazão máxima, né? Então, mesmo em períodos de que a gente não tem cheias, a gente vai trabalhar com uma vazão mínima, né? Então, a vazão mínima, que é 95, que é a vazão que é 95%, 95% da vazão do rio vai ser essa, vezes a queda da água. Então, a queda é diretamente proporcional também. Então, quanto maior for a queda, maior é a minha energia, né? E aí, dividido por 1.000 para fazer a conversão de unidades para me dar aqui, então, megawatts, né? Além disso, eu tenho aqui um intervalo de tempo, né? Também. Vezes aí o intervalo de tempo igual a 1 segundo, né? Que seria então a energia por 1 segundo que vai ser gerado, né? Até porque, ó, ele vai ser 1 megawatt médio, ele equivale a 8.760 megawatt-hora durante, pelo ano, né? Por quê? Porque não vai trabalhar 24 horas por 30 dias, por 360 dias no ano. Eu preciso de uma pausa ali para poder fazer manutenções de equipamento e tudo mais. Então é considerado aí um tempo médio ali de 8.760 horas, né? Bom, então a vazão, a gente chama, o que é sempre vazão, né, para a localidade, ela precisa ser estimada a partir de dados hidrométricos. Conforme eu falei para vocês, a importância disso, né? A queda líquida será igual à queda bruta menos as perdas hidráulicas. Nessa fase, dotado igual a 3% para caso de força ao pé da barragem. Isso a gente viu na aula passada, né? E 5% para aduções
em túnel e canal. Então, existem algumas considerações, né? E aí, o potencial da minha potência, né, instalada vai ser o quê? Vai ser a nossa energia dividido pelo fator da capacidade. Então, quer dizer, a gente utiliza aí toda essa energia, a gente vai ter perdas. Então, a gente divide aí por 0,55, como se fosse utilizar 55% dessa energia. Isso vai nos transformar, então, em potência, certo? Bom, e aí essa energia, né, é possível, então, essa geração de energia é possível transformar energia potencial hidráulica em energia mecânica, né? Então, aqui a gente tem a tomada d'água, aqui é a barragem, que é a tomada d'água. Aqui, então, é o conduto forçado, né? Então, essa tubulação, o que que é um conduto forçado? É quando a pressão dentro da minha tubulação ela é maior que a pressão atmosférica. Ela vem e ela vai entrar aqui na minha turbina, né? É, entrando na turbina, ela vai fazer a transformação dessa energia. E aí a água ela vem depois para o canal de fuga, né? Conforme a gente viu anteriormente, né? Então, perceba que com essa queda, eu aumento a energia cinética, né? Que seria então a minha velocidade ao quadrado dividido por duas vezes a gravidade, e aqui a minha pressão, né? Então aqui, ó, eu tenho toda essa parte aqui de pressão dada pelo desnível geométrico. Desnível geométrico é pressão, não é? Ó. Então o meu Z ele está aqui, a entrada da água está no Z0 e a entrada na turbina está no Z1, olha só. Então essa diferença entre o Z1 e o Z0 me transformou em pressão. Além disso, eu ganhei energia cinética pela velocidade da água, né? E isso me transformou então em energia mecânica. Bom, e aí os arranjos preliminares, né? Então eu preciso verificar os aspectos topográficos, né? Eu preciso verificar os aspectos geológicos e geotécnicos do local e verificar então quanto vai ficar esse meu empreendimento. Se eu tenho as ombreiras, se eu tenho os materiais, isso tudo já, já reduz, né, muito do meu custo. E aí eu preciso, então, estimar esses custos. Outra coisa que é essencial, outra coisa que é essencial é o quê? É o impacto ambiental, conforme eu falei para vocês. Então, o impacto ambiental ele vai ser extremamente importante, né, para a verificação, então, do local. Além do impacto ambiental, eu preciso verificar questões de comunidades ribeirinhas e indígenas. Às vezes, essa bacia hidrográfica, esse local que eu estou querendo implementar, a minha pequena central hidrelétrica, ela está dentro de um local de terras indígenas. E a gente sabe que a legislação dos indígenas é diferente da nossa. E aí isso pode gerar um grande empecilho também. Então a gente precisa verificar essas questões, né? Bom, então voltando aos impactos ambientais, né? Eu preciso verificar qual que é o principal impacto ambiental quando eu faço a, a locação dessa minha central hidrelétrica, que é a barragem. A barragem vai fazer o quê? Vai fazer com que o nível da água suba, porque eu estou fazendo o barramento do rio. Eu estou transformando um rio corrente em um reservatório. Quando eu faço isso, o nível da água sobe. E aí ele pode gerar o quê? Ele pode gerar problemas de inundações, né? Problemas ali relacionados a essas questões, essas perturbações. Então, inundações, né? É, a questão do saneamento, né? Pode gerar problemas também. Todo impacto significativo deve ser orçado, incluindo as estimativas de custo. Então, o impacto ambiental, ele pode gerar aí um grande custo. Por quê? Porque qualquer empreendimento vai gerar impacto ambiental. Só que aí você vai fazer, então, para você obter o licenciamento prévio, o órgão ambiental ele vai te falar, então, tudo bem, você fez o levantamento, você me mostrou que vai causar diversos impactos ambientais. Aí você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar falar para o órgão ambiental como que você vai resolver esses impactos ambientais
ou pelo menos diminuir esses impactos ambientais. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você teve uma inundação em uma determinada área, né, pelo nível d'água subir ali. E aí você perdeu uma grande parte da vegetação. O que que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer uma medida compensatória, né? Você precisa fazer uma compensação daquilo que você, né, vai causar de dano. Você já está prevendo um problema ali. Então você vai ter que fazer o quê? Um plantio em determinado local para fazer o quê? Uma compensação daquela área que você desmatou. Então você vai fazer uma medida compensatória e assim por diante, né? E isso gera o quê? Gera custo. Então, a depender do grau do impacto que você vai causar, você coloca, faz um levantamento e às vezes inviabiliza, fala assim, não, vai ficar muito caro para poder fazer atenuar esses impactos que eu estou, né, causando. E aí, às vezes, pode inviabilizar o seu projeto também, certo? Bom, a atratividade do empreendimento. Então, pensando que eu vou ganhar dinheiro, né? Eu vou gerar um valor agregado na geração de energia, eu preciso, então, verificar outras questões, né? Então, eu preciso verificar o quê? Ó, nessa etapa, não é necessário avaliar os bens econômicos da pequena central hidrelétrica, pois os custos de implementação da pequena central são especificamente comparados com os custos de serviços e alternativas, né? Custos evitados. Aí, eu preciso verificar o quê? O levantamento, a parte do levantamento de campos dados topográficos. Por quê? É a parte topográfica da minha bacia hidrográfica que vai me dar, então, o potencial desse empreendimento, certo? Que é esse desnível geométrico que eu falei para vocês. A norma técnica, que é a ABNT, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ANBR, né, a Norma Brasileira de Regras, número 13.133, é a norma de topografia que a gente usa, tá? Ela foi atualizada recentemente para 2000, em 2021. Ela era de, se eu não me engano, 94 ou 93. E ela foi atualizada agora para 2021. Então ela ficou bem defasada e agora ela foi atualizada. Nessa NBR aqui, que é a Norma Brasileira de Regras, ela vai trazer a seguinte questão: execução do levantamento topográfico. Então ela vai trazer informações de como eu preciso fazer para fazer esse levantamento topográfico. Verificar essa questão dos desníveis, né, que a gente chama de altimetria. Então, a determinação da queda natural do local, isso está na norma, ela está trazendo para a gente o que que a gente tem que fazer, né? Levantamentos plani-altimétricos. O que é um levantamento plani-altimétrico? Eu vou fazer um levantamento planimétrico, que seria, então, plano, ou seja, eu vou obter as coordenadas x e y, que são as coordenadas, então, de latitude e longitude, né? X e y. E eu vou fazer o levantamento altimétrico, que é a parte, então, de altimetria, né? Ou seja, para verificar realmente essa questão do desnível. E aí eu vou achar a coordenada Z. Com a coordenada x, y, z, eu consigo, então, um 3D, né? Porque eu tenho metro, metro e metro, né? Eu tenho tridimensional ali, que é o levantamento plano e altimétrico. E aí eu consigo então ter noção de volume nesse caso, tá? Os levantamentos plano e altimétricos, as áreas de, lá, ó, empréstimo de solo, ou seja, eu tenho estimativa de volume, eu sei o quanto de área e o quanto de profundidade eu tenho naquele local, né? Quanto que eu preciso, então, para, por exemplo, fazer aí um corte, um aterro, né? Se eu preciso de jazida de areia, cascalho e pedra. Isso aqui tudo eu estou fazendo um levantamento antes da execução desse empreendimento. Então, eu já consigo fazer a estimativa de custo de quanto que eu vou necessitar de material, por exemplo. E aí eu fiz um levantamento geotécnico e geológico, eu já sei quais materiais tem ali. Então, eu já consigo fazer uma estimativa desse meu projeto. Ó. Nivelamento do nível da água do reservatório. Qual que é o nível que eu vou trabalhar com a água do meu reservatório para saber qual que é o tamanho da minha barragem. Registro legal dos bens afetados.
Levantamento das propriedades afetadas para efeito de subdivisão e averbação local. Ou seja, aqui ele já está falando do impacto causado pelo aumento do nível d'água e o alagamento dessa área, né? Aí eu já falei, né, dos levantamentos geológicos e geotécnicos, ou seja, ali a gente fez um levantamento plano e altimétrico e fez o levantamento, então, da quantidade de volume que eu preciso ou colocar ou tirar ali daquele local. E aí, eu preciso do levantamento geológico e geotécnico para saber, então, quais são as jazidas, quais são os materiais e as fundações que eu tenho ali para poder fazer aí o meu empreendimento. A fundação é o que? É a base. É a base do quê? Da minha barragem. Pensa comigo. Eu vou fazer uma barragem. Essa barragem, ela precisa ter uma base sólida para que eu possa fazer a instalação dela, né, o projeto dela, para que ela aguente a pressão da água. Imagina só, eu tenho aqui a minha barragem. A minha barragem é o item principal do minha pequena central ou da minha usina. A água, cada quilo de água, né? Cada litro é 1 quilo. Então eu tenho uma pressão muito grande, né? Sendo exercida aqui a pressão da água. Então ela precisa ter uma fundação sólida para que ela possa resistir a essa pressão, certo? Para isso que serve a fundação. Então, investigação do estado das fundações e ombreiras das áreas, de estruturas componentes do projeto, bem como das encostas em torno da obra. Aí é a parte de segurança ali, né, estrutural. Estudar e descrever as áreas de empréstimo de solo, jazida de areia, cascalho, mais próximo, ou seja, são esses estudos geológicos e geotécnicos que vão definir quais são as jazidas que eu tenho ali, né? Possíveis locais para lançamento de bota fora. O que que é bota fora? Eu fiz o levantamento plano e altimétrico, verifiquei então questões de volume, sei então o quanto que eu posso tirar e o quanto que eu posso colocar de terra ou de outro material, cascalho, enfim. Então eu faço um corte e aterro ali, né? Estabelecimento de canteiro e moradia para os trabalhadores, ou seja, locais que eu posso fazer uma instalação de obras, né? É, investigação das fundações. Então, conforme eu falei para vocês, né? A, ela é um dos itens fundamentais, né? A parte de fundação para que eu possa fazer a instalação da minha barragem. Se ela não tiver uma boa fundação, se eu não tiver um bom projeto de barragem, até por isso que a gente vai ter uma aula somente sobre barragens, eu não tenho uma segurança relacionada a esse projeto, né? Porque essa barragem ela pode se romper. E nós já vimos diversas questões, já aconteceu recentemente ali, por exemplo, no Rio Grande do Sul, rompimento de barragem, ou até mesmo rompimento de barragem de mineração, né, que aconteceu em Minas Gerais. Então, essas barragens, elas têm que ter uma segurança. É por isso que a gente faz aí todo esse projeto de acordo com a BNT, tá? Bom, e aí, quais são os materiais que eu tenho, né, para essa construção dessa minha central, né? A gente está falando dessa pequena central hidrelétrica. Eu tenho esses solos, né, para utilização nas obras de terra. Por exemplo, eu posso ter uma barragem de terra. Existem diversas barragens que a gente vai falar na aula que vem. Eu posso ter areia para utilização de concretos, né, fazer o concreto, né? O que que é o concreto? Agregado miúdo, agregado graúdo, né? O miúdo é o que? É areia. Filtros, né? Então, dentro da própria barragem, eu vou ter que ter filtros para poder fazer a drenagem dessa água que infiltra, né? Cascalho, que é o que a gente chama de seixo rolado, né? Para utilização em concreto, nesse caso aqui seria o agregado graúdo. Então, quer dizer, eu estou fazendo o concreto com os próprios materiais que eu tenho ali na obra. Rocha, utilizada, então, utilização em enrocamento, né, transição e agregado graúdo, brita para concreto. Então, dependendo do concreto, se eu quero um concreto mais resistente, eu posso utilizar essas rochas também, né? Uma das coisas importantes que eu falei para vocês, né, para a gente já ir finalizando a nossa aula, e aqui eu já também já estou no final aqui do meu slide,
é a questão dos estudos hidrológicos, né? Então, os estudos hidrológicos, eles são essenciais. Por quê? Porque sem água eu não consigo gerar energia. E eu preciso, então, fazer o quê? Observação, né, pelas estações fluviométricas. Então, ela vai. E aí perceba, né? Aqui a gente está falando de fluvial, né? Então, a estação fluviométrica, ela define o rio, o nível do rio. A estação pluviométrica define o regime de chuvas. As duas são importantes, tá? A gente precisa, então, verificar, a partir dessas estações fluviométricas, os dados de vazão desse rio, para que a gente possa, então, ter esses dados adequados para que a gente possa fazer, então, a operação desse meu sistema. A medição de vazão ela é importante. O que que é vazão? Vazão é um volume por um tempo. Então é o quê? É um volume de água que passa por um determinado tempo ali. Isso é vazão. Geralmente vazão ela é dada em metros cúbicos por segundo, litros por minuto, né? Quando a gente está trabalhando com grandes vazões, então metros cúbicos por segundo. Então, é metro cúbico que é volume por um tempo que é segundo. É o quanto de volume que passa por um determinado tempo, que a água é corrente, né? Então, eu preciso verificar essas vazões, porque é a vazão que vai me dar, que vai me fornecer uma grande vazão, me fornece uma grande quantidade de água, e, consequentemente, eu tenho mais pressão ali, gera mais energia, né? Esses serviços de sedimentologia também são importantes, por quê? Porque os sedimentos que tem na água, não pense que o reservatório ele vai ser uma água límpida, né? Translúcida. Eu vou ter sedimentos, né? Então eu preciso fazer o quê? Coleta de materiais para fazer aí a estimativa desses sedimentos, né? Fazer análises, né, de para verificação, então, da quantidade de sedimentos que eu tenho ali, porque esses sedimentos eles podem, inclusive, atrapalhar a operação do meu sistema, né? E aí as grandes usinas, né, pensando no estudo de viabilidade das usinas hidrelétricas, e aí, conforme eu falei no comecinho da aula, a gente não vai conseguir abordar todo o capítulo, ele já é um estudo que ele tem a necessidade de mais dados. Por quê? Porque é um grande empreendimento, né? Então eu preciso do quê? Preciso de base, cartão. Então até aqui a gente falou das pequenas centrais, né? As grandes centrais ou as usinas hidrelétricas, eu preciso de base cartográfica, eu preciso da hidrometeorologia também. Mas aqui a gente está falando de grandes escalas, né? Geologia e geotecnia também, mas eu preciso de vários ensaios de laboratórios complementares. Estudos energéticos econômicos, que é a parte, então, técnica econômica, para poder verificar esses parâmetros operacionais, para realmente verificar a viabilidade financeira. Se essa usina, esse grande empreendimento, ele vai gerar o retorno que eu preciso, né? Eu preciso verificar o arranjo dos equipamentos, né? Eu preciso verificar as análises das fases construtivas e o desnível do rio, porque dependendo do rio, eu tenho um rio natural, eu posso gerar um desvio, melhor dizendo, desse rio, para poder aí fazer aí um reservatório, né? Então eu posso fazer um desvio do rio do canal natural. O cronograma é muito importante, por quê? Porque é um empreendimento de grande porte, eu tenho diversas fases, né? Aí eu tenho também a parte de infraestrutura e suprimento para a obra, porque é uma grande obra. Então eu preciso de uma infraestrutura, eu preciso de um canteiro grande, eu preciso de uma infraestrutura para esse empreendimento, para que ele possa sair do projeto, né? E a avaliação dos programas socioambientais. Aí, nesse caso, não é simplificado. Nesse caso, eu tenho que ter um grande estudo ambiental, por quê? Porque é um grande impacto ambiental quando eu falo de usinas hidrelétricas. Beleza? Bom, então deu o nosso tempo aqui, né? Espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho aqui, né? Alguns comentários em relação ao texto ali. Às vezes o texto o aluno lê e não entende, então aqui a gente vai falando e vai explicando, né, para que fique mais fácil para vocês. Então nós estamos aqui à disposição. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem entrar em contato conosco. E desejo para vocês aí uma excelente semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Obrigado, professor. Boa noite, Boa pessoal. noite. Tchau, tchau.